Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um De Tudo Um Pouco. Meu nome é Jason e no vídeo de hoje estarei comentando com vocês Creed 2. Mas antes de entrar na história do Creed 2, vou trazer uma breve introdução. Creed é uma sequência do filme Rocky. É um filme onde o protagonista é o Rocky, um lutador de boxe, interpretado ali pelo Sylvester Stallone, e ele possui 6 filmes. Nesse sétimo filme, vai contar a história de Adonis Creed, que é filho de Apollo Creed. Apollo Creed foi um lutador de boxe, amigo do Rocky Balboa, que morreu durante uma luta no filme Rocky de número 3. E o Adonis, ele cresceu sem pai, ele cresceu, teve uma infância triste, uma infância totalmente traumatizada por ter crescido ali sem pai, e ele decide ser um lutador, ele decide seguir o mesmo caminho que o pai dele seguia, e entrar para o mundo da competição de luta, de boxe, e carregar o legado do pai dele. Porém, ele não queria ser lembrado pelo nome do pai dele, ele queria fazer a sua própria história. E no Creed 2, já inicia com ele sendo um lutador de pesos pesado, onde ele vai ali enfrentar na sua primeira luta o campeão mundial de pesos pesado. Ele vence a luta e se torna ali o novo campeão de pesos pesado. E aí muitos já começam a comparar ele com o pai dele, que ele está honrando o legado do Apollo, que era um lutador excepcional também. E no decorrer do filme aparece o filho do Draco, que foi o rapaz, que foi o homem que matou o Apollo durante a luta. E ele vem zombando ali do pai do Adonis, dizendo que queria uma luta contra ele e que era para ele tomar cuidado para que não viesse a se repetir a mesma coisa que havia acontecido há anos atrás, que foi a morte do pai do Adonis, contra o pai dele. E aí o Adonis ali, cheio de emoção, ele aceita aquela luta para poder vingar, para poder fazer com que o cara parasse de zombar dele ou do pai dele. E aí ele passa a treinar. Porém, ele vai pedir a ajuda do Rock mais uma vez para que o Rock continue treinando, para que ele venha estar preparado para essa luta. Só que o Rock ele se nega a treinar ele, porque ele tem medo de acontecer com o Adonis a mesma coisa que aconteceu com o Apollo. Porque quando o Apollo estava lutando, o Rock que estava ali com a toalha na mão e poderia ter jogado a toalha, poderia ter evitado a morte do Apollo e ele não fez. Ele decidiu respeitar a opinião do Apollo e foi o motivo que acabou causando a morte dele durante a luta. E aí ele fala para Adonis para ele não fazer isso, porque o rapaz ele cresceu no mundo de ódio, desde pequeno ele sempre foi treinado com esse intuito de destruir, de matar, de se tornar um lutador indestrutível. Só que o Adonis fica chateado ali com o Rock, porque ele queria que o Rock viesse entender ele, viesse compreender que ele está fazendo isso não por ele, mas sim pela honra e pelo legado do seu pai. E aí o Adonis aceita a luta e vai ali se preparar com outro treinador, porque o Rock se recusa a treiná-lo. E aí chega o momento da luta entre o Adonis e o filho do Draco, que é o rival dele, e ele toma uma surra muito feia, porque quando ele entra no ringue, ele já entra desestabilizado emocionalmente e psicologicamente. Ele entra sem concentração nenhuma. Então, pro rival dele se torna muito mais fácil, porque antes de qualquer luta você tem que estar preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente, porque isso conta muito durante uma luta. Se você não conseguir colocar foco naquilo que você está fazendo, obviamente você vai acabar perdendo e vai acabar fracassando, que foi o que aconteceu com ele durante a luta. Ele toma uma surra super pesada, que deixa ele no hospital ali todo machucado, com a cara toda machucada. E aí ele descobre, pouco antes da luta dele, que ele vai ser pai. Ou seja, nem descobrindo o fato de que ele iria ser pai, fez com que ele viesse desistir da luta. Porque geralmente quando você se torna pai, as coisas mudam, a responsabilidade muda, a sua forma de pensar tem que mudar. Porque se ele morre naquela luta,
o filho dele ia crescer e ter uma infância da mesma forma que ele teve. Só que nem por isso ele deixou de lutar. E aí, depois da surra dele ali, mostra a esposa dele ganhando o bebê, mostra ele sendo pai. E aí a história sai um pouco do foco da luta para mostrar ali ele sendo pai. Ah, como ele deve reagir, o que ele deve fazer, o que ele deve colocar como prioridade. O filme ele pega um ramo, ele pega um rumo mais direcionado à família. E aí ele vai e faz as pazes com o Rock, que ele tinha brigado com ele. E aí o Rock aceita treinar ele e preparar ele para que ele viesse ter uma revanche contra aquele rapaz que deixou ele lá na cama do hospital e que dessa vez ele pudesse ganhar. E aí o filme volta com o foco na luta e mostra o Adonis ali treinando duro, treinando pesado e se preparando não só fisicamente, mas como emocionalmente e psicologicamente para que ele pudesse vencer essa luta. E aí vamos lá para a luta final, onde o Adonis está ali tendo uma luta travada com o rival dele, onde os dois estão resistindo muito, estão trocando muito soco, estão trocando muitos golpes e nenhum dos dois está se dando por vencido. Só que chega um momento do qual o Adonis consegue tirar uma vantagem ali durante a luta e começa a massacrar o adversário dele. E aí o pai dele, o pai do rival do Adonis, o Draco, responsável pela morte do Apollo, ele vê o filho dele tomando uma surra no ringue e fica com medo de acontecer com o filho dele a mesma coisa que ele fez com o pai do Adonis. Então ele joga a toalha e o Adonis acaba ganhando a luta por desistência do adversário. E esse foi o comentário. Se você curtiu, não esquece de se inscrever, deixar sua curtida e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.